Olá a todos, seja bem-vindo ao canal. Retornamos com mais um podcast. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. Hoje no podcast vamos aprender com um relato de experiência de quase morte do americano Bud Evans. A experiência ocorreu quando ele estava em batalha na guerra no Iraque, em junho de 2004. A experiência dele começa da seguinte maneira: balas passaram zunindo. Todos correram para se proteger. O tiroteio veio do nada. Eu me abaixei atrás de uma parede de concreto e procurei pelo resto da minha equipe. Eles estavam a mais de 45 pés de distância, longe demais para eu chegar. Manter a posição, meu sargento gritou por cima do tiroteio. Estávamos em uma situação ruim. Precisávamos de reforços e não podíamos nos mover até que a outra unidade chegasse até nós. Respirei fundo e recarreguei minha arma. De repente, um estrondo. O chão explodiu. Estilhaços explodindo no ar. Eu estava deitado de costas. Fui atingido? Respirando rápido, eu rasguei minha vestimenta e enfiei minha mão dentro. Quando tirei, estava coberto de sangue. Fiquei ali, indefeso e sozinho. Enquanto as balas ricocheteavam ao meu redor, vi foguetes no alto. Cerrei os dentes, me preparando contra a dor. Tinha dificuldade em respirar. De repente, havia mãos em mim, me arrastando. Um dos meus companheiros conseguiu chegar até mim. Ele me puxou para um local com mais cobertura e gritou por um médico. "Tudo vai ficar bem, Evans", disse ele. "Nós temos você." Suas palavras chegaram a mim através de uma névoa. Lutei para manter meus olhos abertos. Eu lutei para respirar. O médico aplicou pressão ao meu lado para estancar o sangramento. "Você tem que ficar acordado", disse ele. Ainda assim, eu me senti à deriva. "Fique conosco, Evans." Tudo ficou preto. Acordei em outro lugar. Parecia que eu estava debaixo d'água, mas não estava prendendo a respiração. Tudo estava legal. Não havia dor. Senti sem peso vagando por esse espaço, tão diferente do deserto quente e seco do Iraque. Onde estou? Eu olhei para cima, a luz ondulou para baixo. Raios refratados da superfície passando por mim. Embora eu não soubesse o que estava além dele, fui dominado pelo desejo de alcançá-lo. Eu chutei minhas pernas e remei com meus braços. Eu flutuei com facilidade, como se impulsionado por uma força invisível. Eu não estava com medo. Na verdade, eu me senti mais em paz do que nunca. Minha vida antes da carreira militar tinha sido difícil. Meus pais eram viciados. Meu pai era abusivo. Minha mãe, negligente. Lutei para passar nas minhas aulas do ensino médio e para abafar as críticas dos colegas, que eu era burro demais para fazer carreira nas Forças Armadas. Assim que saí do ensino médio, completei o treinamento básico e recebi meus pedidos para uma turnê de 1 ano no Iraque. Eu me senti destinado ao trabalho. O combate não era novidade. Eu estive lutando minha vida inteira. Agora eu sentia a rendição total. Minhas lutas acabaram. Se isso era a morte, então
eu estava disposto a aceitá-la. Eu me alistei no exército sabendo que esse poderia ser o meu destino. Eu estava bem com isso. Então, algo chamou minha atenção. Uma imagem apareceu diante de mim como se projetada em vidro. Era a minha mãe no dia em que nasci. Ela me segurou perto, algo que eu nunca me lembrei dela fazer quando eu era criança. Ainda assim, senti conforto naquele momento. Então, apareceu outra imagem. Dessa vez, foi algo que não aconteceu. Minha mãe me entregando para adoção. Eu me vi sendo levado para longe dela. O que é isto? Levei um momento para entender. Isso era o que poderia ter acontecido. Esta foi a avenida que minha vida não tomou. Nadei mais alto. Mais imagens apareceram. Eu vi quando minha mãe finalmente deixou meu pai e ele estava fora de nossas vidas para sempre. Eu vi o dia em que ela se casou com o meu padrasto e começou a juntar nossas vidas. O dia em que me alistei no exército, vi meu avô, um veterano, me dizendo que estava orgulhoso de mim. Momentos importantes que me fizeram quem sou. Com cada imagem, eu voltava ao lugar emocional em que eu estava enquanto as vivia. Dor, alívio, temor, expectativa, e com cada cena vinha uma contracena. Imagens do que poderia ter acontecido se escolhas diferentes tivessem sido feitas. Se minha mãe nunca tivesse deixado meu pai e ele continuasse uma presença tóxica em minha vida. Se eu não tivesse entrado para o exército, estremeci quando vi que poderia ter acabado morto ou na cadeia se eu não tivesse me alistado. Eu sabia que deveria entender que minha vida tinha direção e que cada passo ao longo do caminho havia sido moldado pelas escolhas feitas. Agora, eu estava perto da superfície. Eu ouvi algo. Nós te amamos, papai. Parei de nadar. Eu não conseguia ver nada. Não há mais imagens, apenas vozes. De alguma forma eu entendi que essas eram as vozes da minha esposa e filhos. Mas como isso foi possível? Eu tinha 19 anos, longe da paternidade. Eu nem tinha namorada. No entanto, eu estava absolutamente certo. A voz de minha esposa estava cheia de calor e paciência. As vozes dos meus filhos, uma menina e um menino, eram doces e confiantes. Eu me sentia envolvido no amor mais incrível. Foi intenso, como se todo o amor que eu sentiria pela minha futura família estivesse concentrado neste momento. Esse papel de ser o marido de alguém, o pai de alguém, parecia certo. Naquele momento algo mudou. Eu não estava mais complacente com a morte. Eu queria experimentar esse amor. Eu queria ver o rosto da minha esposa e abraçar meus filhos. Eu fiz a escolha certa. Eu ia viver. Naquele instante, tomei consciência da pressão esmagadora. Meu corpo doeu. Meus pulmões queimavam por ar. Comecei a lutar para chegar à superfície, para respirar. Era o caminho de volta à vida. Eu chutei minhas pernas o mais forte que pude. Meus braços varreram a água em desespero. Eu queria parar, descansar, mas sabia que não podia. Continue, pensei. Minha mão atravessou a superfície, mas não consegui me empurrar mais alto. Afundei, passando por todas as imagens que havia passado na subida. A superfície sumiu. Eu estava afundando na escuridão. Então, a água desceu em um redemoinho
como se alguém tivesse puxado um plugue. Ele girou em torno de mim e saiu por um ralo invisível. Evans, você tem que acordar. Fique conosco. Mãos bateram no meu rosto. Meus olhos se abriram. O médico e o outro soldado estavam debruçados sobre mim. Eu ainda estava no chão, onde havia perdido a consciência. O médico tinha acabado de drenar o sangue dos meus pulmões. Eu podia respirar novamente. Eu estava vivo, por enquanto. Ouvi um helicóptero no alto. Eu estava saindo de lá. Agarrei o ombro do médico e me agarrei pela preciosa vida. O caminho para a recuperação foi longo e difícil. Fiquei preso na cama por meses. Os médicos me avisaram que eu poderia ter alta médica. A ideia de uma futura família, a razão pela qual eu queria viver, parecia inatingível sem uma carreira. Eu me perguntei se o que eu experimentei era real ou apenas algum produto do meu cérebro privado de oxigênio. Caí em uma profunda depressão. Então minha mãe e meu padrasto me apresentaram a filha de seu amigo, Jean. Ela se ofereceu para conversar comigo depois de saber que eu estava passando por um momento difícil. Minha mãe achou que falar com alguém da minha idade poderia me animar. O que começou como um telefonema uma vez por semana se transformou em conversas todos os dias. Ela era uma mulher incrível. Ela estava tão cheia de paciência, esperança e fé. Ela me contou sobre sua vida, como ela estava na escola para se tornar professora. Com o tempo, eu me abri para ela também. Com o incentivo de Jean, recuperei completamente. Mas decidi não me alistar nas Forças Armadas. Eu sabia o caminho que minha vida precisava tomar e sabia com absoluta certeza quem iria compartilhar esse caminho comigo. Jean e eu acabamos de comemorar nosso 13º aniversário de casamento. Temos 2 filhos, uma menina e um menino. E quando eles dizem, "Nós te amamos, papai", suas vozes são mais familiares para mim do que qualquer um jamais saberá. Esse foi o incrível relato do Evans. Espero que todos tenham apreciado o conteúdo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.